Olá meu irmão, olá minha irmã, que grande alegria ter você conosco aqui no blog Vida Sem Dúvida. Hoje nós vamos falar um pouquinho, sobre por que a concepção define o início da vida humana. De antemão gostaria de dizer que eu não pretendo esgotar o assunto com esse vídeo, fazer uma aula aqui sobre embriologia, longe de mim, mas a gente vai levantar aí os principais argumentos que a gente pode utilizar, especialmente aqueles que a ciência nos oferece, tá bem? Então, se nós queremos falar sobre o início da vida, não existe ciência mais competente para nos falar sobre isso do que as ciências biológicas. Porque é ela que pode nos dizer com garantias metodológicas, sistemáticas, quando que o indivíduo tem independência genética e independência biológica para ser considerado um indivíduo que não é o pai e nem é a mãe. Ou seja, quando esse indivíduo tem o seu próprio corpo. Então a gente, à luz da ciência biológica, pode fazer essa avaliação sem que a gente queira ficar relativizando a vida e sem querer ficar inserindo conceitos para puxar a vida para o lado que nos interessa mais. No momento da concepção, quando há a união do espermatozoide com o ovócito 2, que a gente chama de óvulo aí popularmente, ali se dá origem a uma nova célula que nós chamamos de zigoto. E essa célula que se dá a partir da união do espermatozoide do pai com o óvulo da mãe, ela tem um material genético próprio, que pertence àquela célula. Aquilo ali é o corpo de uma nova pessoa, é o corpo de um novo indivíduo. Vamos aqui criar uma situação hipotética. Digamos que um casal esteja de férias lá fora do país. Então, um dia antes deles embarcarem de volta, eles vão ter relação sexual. A mulher não sabe que está fértil, ou então sabe que está fértil e deseja engravidar. Eles têm a relação sexual e no voo de volta o avião cai. E o acidente de grandes proporções, com as perdas terríveis, o desastre muito feio, de forma que o único jeito de identificar as pessoas que estavam naquele avião é através da análise do DNA das pessoas. Então eles vão procurando fragmentos teciduais e a partir dessa forma eles vão identificando as pessoas que estavam naquele voo. E aí os pesquisadores vão lá, sem saber que ali num determinado fragmento tecidual, eles têm ali um zigoto. Eles levam para o laboratório, avaliam aquela amostra tecidual, avaliam aquela célula especificamente, e na hora deles liberarem o resultado da perícia, eles vão dizer que aquela célula pertence ao pai? Não. Pertence à mãe? Não. Ele vai ser contado como um novo indivíduo, porque aquela célula, aquele zigoto, é o corpo de um novo indivíduo, o corpo de uma nova pessoa. E isso não pode ser negado. Nenhum de nós tem capacidade e competência científica para dizer o contrário. Entendem? Aí você vai dizer, sim, Renato, é vida, mas não é vida humana. Pera lá. Para que você faça essa afirmação, você tem que me mostrar quais são os elementos biológicos, genéticos, moleculares e as interações que existem entre essas moléculas que caracterizam que ali não há uma vida humana. Há o quê? Um macaco? Uma capivara? Um sapo? Não. Ali existem os elementos próprios de um indivíduo da espécie humana que não é o pai e não é a mãe. Para você dizer que ali não existe vida humana, é preciso que você me mostre os elementos biológicos que não a caracterizam. Então, uma outra situação. Digamos que você pegue lá um casal de chineses, que tem um olho puxado, que tem uma fisionomia, um fenótipo próprio, e aí você pega lá o embrião recém-fecundado, um zigoto lá, um recém-fecundado, um óvulo recém-fecundado, tira daquela mulher chinesa, de um casal chinês, e implanta um embrião no útero de uma vaca. Vai crescer? Não,
porque não pertence à mesma espécie. Não há ali uma compatibilidade molecular para que o desenvolvimento ocorra. Da mesma forma que se você pegar esse mesmo embrião e implantar numa mulher loura, numa sueca, daqui a 9 meses vai nascer um neném com todas as características de um chinês. Por quê? Porque aquele embrião ele foi gerado com todas as características presentes no seu DNA para que ele se desenvolva autonomamente, segundo o seu próprio DNA. Não é ali um pedaço do corpo da mãe. Ali é uma nova pessoa, é uma outra pessoa com uma individualidade genética, com uma individualidade ontológica. Aquele corpo pertence a uma pessoa. Além do aspecto genético, existem interações muito complexas entre o gene daquele zigoto, né, o seu material genético que está ali se desenvolvendo, e o meio interno e o meio externo. Existem mensagens que o embrião envia para a mãe, para sinalizar para ela que ele está presente, para que o desenvolvimento a partir do momento da fecundação seja viável, para que a mãe não o elimine, para que o organismo da mãe entenda que é preciso que haja uma manutenção daquela situação uterina, para que venha aí o processo da nidação, para que o zigoto se desloque lá para dentro do útero. Então, a partir do momento da fecundação, meus queridos, existe um processo de desenvolvimento ininterrupto, onde há uma diferenciação das células de maneira progressiva do indivíduo que tem a própria identidade dele e segundo as características dele, regido pelo seu DNA, que a cada minuto vai aumentando esse indivíduo em complexidade celular, em complexidade molecular. Não há atividades celulares isoladas, né? Como muita gente antigamente dizia que o embrião era uma massa amorfa de células. Isso não existe. Existe ali muito pré-determinado tudo que vai acontecer. Se você não sabe, no local onde o espermatozoide entra no óvulo, ali será o dorso do embrião. E a partir dali, existe todo um desenvolvimento dos eixos da pessoa. Já é predeterminado no momento que o espermatozoide entra no óvulo. E você vai me dizer que aquilo ali faz parte do corpo da mãe, que aquilo ali não é vida humana? Que não existem ali os elementos necessários para que haja um desenvolvimento do ser humano numa evolução crescente de um ser que é único? Isso é desonestidade intelectual, não é verdade? Então, meus queridos, cada vida humana, a vida de cada sujeito, ela vai se desenvolvendo ao longo de uma trajetória temporal que é própria de cada momento. Se nós formos correr o risco de querer determinar o início da vida a partir de um momento que não seja a concepção, nós vamos estar abrindo um precedente para que você relativize o começo da vida e a defina segundo um interesse próprio seu. Como algumas pessoas que defendem que a vida humana começa no final da nidação, quando o embrião se implanta no útero. Não existe nenhuma razão lógica para dizer isso, a não ser o interesse de quem quer tomar a pílula do dia seguinte. Porque aí você pode abortar dentro daqueles 5 a 14 dias sem você ter o peso na consciência ou sem você ser incriminado como alguém que está infringindo a lei. Entenderam? Então, existe um processo de desenvolvimento do ser humano. Ninguém espera que uma criança recém-nascida tenha dente. Ninguém espera que uma criança que tem 1 ano de idade tenha cabelo na perna. Porque tudo isso faz parte do desenvolvimento gradual que foi querido por Deus, colocado na nossa natureza, para que a cada tempo venham os elementos que compõem o nosso corpo de acordo com a nossa necessidade. Você dizer que um embrião é dependente da mãe e justificar um aborto por causa disso, daqui a pouco você vai estar justificando o infanticídio, porque as crianças que nasceram também são dependentes da mãe, afinal ela tem que mamar. Se você largar ela sozinha no berço, ela não vai mamar sozinha. Compreende? Então, é um processo gradual. Tranquilo? Então, eu gostaria de finalizar com uma frase muito bela do médico geneticista Jérôme Lejeune. Jérôme Lejeune, que ganharia o prêmio Nobel, né, da medicina, não fosse contra o aborto. E ele diz uma coisa muito interessante. Isso ele disse numa entrevista. No princípio do ser há uma mensagem. E essa mensagem contém a vida. E essa mensagem é a vida.
Essa mensagem é a pessoa humana e essa vida é uma vida humana. Portanto, meus irmãos, entre a vida e a morte, escolha a vida sem dúvida. Deus abençoe você. Shalom.